Você quer aumentar a sua força, mas sente que não está funcionando? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar um treino direto ao ponto, sem enrolação, e que pode aumentar a sua força em apenas 7 dias. Eu sou o Fido-san, criador do método Kali Dojo, e aqui eu te ensino a evoluir de verdade, sem atalhos e sem desculpas. Então já deixa o like e se inscreve para fortalecer o canal. Para ficar mais forte e rápido, você precisa de um estímulo eficiente. Não adianta só treinar mais, você precisa treinar do jeito certo. Hoje vamos usar o princípio da sobrecarga progressiva. Vamos combinar exercícios de calistenia com exercícios de musculação para o melhor ganho de força possível. Então vamos direto para o treino. Vou dividir o treino em 3 blocos, sendo o primeiro força de empurrada, dando foco no peito, no tríceps e nos ombros. O segundo bloco, vamos fazer um treino de puxada, então vamos dar ênfase às costas e bíceps. E o terceiro bloco, vamos dar ênfase no treino de pernas, com foco no quadríceps. Antes da gente passar para a demonstração dos exercícios, tem uma pequena orientação que você vai executar em todos os 3 blocos. Ou seja, todas as repetições serão entre 8 e 12 repetições. Porém, se você consegue executar muito mais do que 12 repetições, você deve aumentar a carga. O mesmo vale para se você não consegue executar 8 repetições. Se você não conseguiu, chegou na 6ª, na 7ª, então você diminui a carga. Os 3 exercícios de cada bloco são feitos um após o outro, e aí então é que é feito o descanso, ou seja, o treino é feito de forma cíclica. Agora, bora pro treino! Começando então com o push-up, a flexão de braços. Podemos utilizar tanto o chão quanto os paraletes. Eu estarei utilizando os paraletes, mas as mesmas variações técnicas serão para você ir fazendo no chão. Afastamos bem os dedos, onde fica o nosso dedo mínimo é que damos a largura do nosso exercício. Vamos estender bem os joelhos, vamos colocar o umbigo para dentro, forçar nosso quadril para tirar a curvatura da lombar. Posicionamos bem as escápulas lá para cima. Os cotovelos, então, vão direcionar o bíceps para frente. E quando flexionamos, inspiramos e passamos os cotovelos bem próximos da costela. Assim. Vamos chegar com o peito e com a barriga ao mesmo tempo no chão. E ao subir, expiramos. E aí o movimento fica desta forma. Se para você for muito difícil, posicione os joelhos no chão e faça as mesmas correções. Se para você ficou muito fácil, posicione os paraletes de forma lateral. E se for com a mão no chão, simplesmente coloque os dedos para trás. Leve o tronco mais à frente e faça, da mesma forma, as repetições do push-up. Passamos ao próximo exercício, podendo ser feito nas barras paralelas ou nas argolas. Aqui estarei utilizando as paralelas. Posicionamos ao lado do tronco, estendemos os cotovelos, ombros lá para baixo, umbigo para dentro. Ao flexionar o cotovelo, inspiramos, cuidado para não abrir o cotovelo, e ao subir, expiramos, estendendo os cotovelos. E o movimento fica assim. E aí chegamos ao nosso último exercício, que é o desenvolvimento de ombros. Lembrando que você deve utilizar um peso que você consiga executar. Aqui, para darmos maior ênfase nos ombros, vamos utilizar uma cadeira. Trazemos as anilhas ao lado dos ombros, posicionamos a pegada pronada, ou seja, a palma da mão para frente. Inspiramos, colocamos o umbigo para dentro, elevamos os cotovelos, soltamos o ar, tentamos unir os halteres lá em cima, e ao retornar, inspiramos. Faça o movimento de forma controlada. E esse foi o fim do bloco 1. Repita pelo menos de 3 a 4 ciclos, descansando de 45 a 60 segundos. E chegamos ao bloco 2 dos nossos 3 blocos de exercício. Então, o segundo bloco é a força de puxada, dando ênfase nas costas e nos bíceps.
Começando então com o exercício mais difícil, que é o pull-up. Utilizaremos a barra fixa. Então, começando pelos critérios técnicos. Afastamos bem os dedos, assim como a gente fez no push-up. E ali onde fica o nosso dedo mínimo, é onde a gente vai colocar o meio da nossa mão. Aqui, como a minha barra ela é um pouquinho mais curtinha, já fica bem no final da haste. Lembrando que temos que agarrar a barra com o polegar junto, certo? Posicionamos o umbigo para dentro e fazemos essa força que se chama hollow body. Tá? Vocês podem olhar no card que vai estar aqui na sua direita do seu vídeo. Posicionamos na barra, estenda bem os cotovelos, deixe o seu ombro cair, com os braços lá em cima. Inspire antes de começar e ao puxar, expire o ar. Sempre direcionando os cotovelos para frente e sempre passando o cotovelo da barra ao puxar. E sempre que puxar, expire bem profundo e inspire ao retornar. Para você que não consegue fazer o pull-up, você pode simplesmente fazer um keeping, né? Pular tentando passar o queixo da barra, segura um pouquinho e tenta descer bem lentinho para estimular a força nos seus braços e nas suas costas. Aqui também você vai fazer de 8 a 12 repetições. E aí passamos então para a remada. Aqui para fazer a remada estarei utilizando as argolas olímpicas. Você pode também utilizar os pezinhos que eu já vou demonstrar. A remada é muito simples. Você coloca o seu corpo mais horizontal possível. Lembrando que quanto mais horizontal, mais difícil ela fica. Então vamos usar um meio termo. Deixamos a pegada 45 graus, nem pronada e nem supinada. Abrimos nosso peito, inspiramos. Ao trazer as argolas para trás, cotovelo bem pertinho da costela, expiramos. E ao retornar, inspiramos. E aí o movimento fica assim. Com as anilhas, os halteres, você vai fazer a remada curvada. Então você vai curvar o seu tronco, semiflexionar o joelho, deixar a pegada pronada ali embaixo, mantenha sempre o peito bem saliente, com as costas ativas, e puxe os halteres até a sua costela, soltando o ar. Inspire, expire. É muito importante, pessoal, que vocês façam essa pausinha na contração final do movimento. E chegamos à rosca bíceps. Então mantemos a pegada supinada, semiflexionamos os joelhos, umbigo para dentro, peito aberto, ombros para trás. Traga até o seu ombro, expirando, e volte inspirando. Sempre um movimento bem completo. Faça pelo menos de 3 a 4 ciclos, sempre respeitando o seu movimento, fazendo controlado de 8 a 12 repetições. E agora chegamos ao nosso último e terceiro bloco de treino, dando ênfase nos membros inferiores. Então, vamos começar com o famoso agachamento taça, né? O Goblet Squat. Estarei utilizando aqui essas anilhas justamente por causa que o meu tornozelo eu não consigo fazer a posição tão ampla na hora de descer. Então, se você, assim como eu, tem um tornozelo mais durinho, você pode utilizar anilhas ou até mesmo uma rampinha para deixar elevado os seus calcanhares. Posicionamos os calcanhares ali na anilha, vamos deixar a ponta dos nossos pés apontadas para frente. E sobre a base, se você unir os seus pés, pensar que embaixo você tem um relógio, 15 para as 3 você posiciona a ponta dos seus pés. E aí então você ajeita ali, alinha os seus calcanhares. E aí vai estar uma largura ok, que vai ficar bem parecida com a largura do seu quadril. Então vamos nessa. Nos posicionamos, pegamos o halter na frente do nosso tronco, abaixo da nossa linha do queixo, colocamos o umbigo para dentro, salientamos o peito e ao flexionar os joelhos, inspiramos.
Descemos o máximo que conseguimos e ao subir, estendendo o joelho, expiramos. Lembrando que você pode empinar um pouco sim o seu glúteo, desde que você não hiperestenda. Então sempre o seu tronco vai estar posicionado para cima. E para fazer um bom movimento, tente contar de 3 a 4 segundos na sua fase excêntrica, na descida. 1001, 1002, 1003, 1004. Subiu. 1001, 1002, 1003. E aí o movimento se repete. Muito bem. Também de 8 a 12 repetições, como eu informei lá no primeiro bloco. Agora passamos para o afundo, ou o lunge na calistenia. Vamos pegar então 2 halteres. Aqui nós faremos as repetições em cada uma das pernas separadamente. Se você for destro, você inicia com a perna esquerda. Se você for canhoto, você inicia com a perna direita. Então abrimos o peito, umbigo para dentro. Ao darmos o passo, o calcanhar de trás fica elevado. E aqui eu desço reto para o chão, sem encostar o joelho de trás no chão. Olhando para frente, tronco ereto. E ao subir, retornamos. E o movimento fica assim. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Fez as 8, 12 repetições na esquerda. Descansa um pouquinho. E aí vai para outra perna direita. Inspira. Expira. Estou sempre com o umbigo sendo pressionado para dentro. E meu tronco bem ereto. E aí passamos ao terceiro e último exercício. Ele é uma variação do terra que se chama RDL, Romanian Deadlift. Então vamos dar uma ênfase maior nas lombares, glúteos e posteriores da coxa. Vamos fazer uma base menor do que a base do agachamento. Ao invés de 15 para as 3, como foi a base do agachamento, vamos utilizar uma base que seria 10 para as 2 no nosso reloginho imaginário. Então é uma base mais curta. Fazendo essa base mais curta, agarramos os halteres, semiflexionamos o joelho, olhamos para frente, colocamos os ombros bem para trás, salientando o peito. Começamos. Então vamos descer, inspirar. A bunda vai lá para trás. Subir, soltei o ar. Os halteres passam bem pertinho da canela. Subir. O umbigo sempre para dentro. E neste bloco você também fará de 3 a 4 ciclos. Então, você faz o agachamento, você faz o afundo e termina com RDL. E aí então você descansará de 45 a 60 segundos, repetindo de 3 a 4 ciclos. E agora as dicas cruciais pós-treino. Então, é um treino sim bem desafiador, mesmo fazendo poucas repetições aqui, eu pude suar, pude ficar ofegante. Mas o que vai fazer você ter essa força? Então, o primeiro é a sobrecarga progressiva. Como eu falei anteriormente, se você consegue fazer menos de 8 repetições em cada um dos exercícios, você deve diminuir a carga. Ou diminuir o nível de intensidade, como eu mostrei no push-up, onde a gente pode executar ele com o joelho no chão. Se você consegue passar tranquilamente de 12 repetições, aí sim está na hora de você aumentar a sua carga, né? Então, por exemplo, ali na remada, claro que era um peso onde eu executava com muita facilidade. Para mim poder chegar nas 12 muito ofegante, fazendo de forma controlada, provavelmente teria que colocar bem mais peso. O segundo aspecto é você respeitar o seu descanso. Então, se você fez os 3 blocos de treino no mesmo dia, dê pelo menos de 2 a 3 dias para fazer novamente o bloco de treino. Terceiro, você deve ingerir a quantidade de proteína suficiente. Então, eu já mostrei num outro vídeo aqui no canal. Você deve pegar o seu peso em quilos, multiplicar por 2,2 e aí você tem a quantidade em gramas que você deve ingerir de proteína por dia. O quarto aspecto, então, seria o seu sono, a qualidade do seu sono. Você tem que dormir no mínimo 7 horas, no máximo 8 horas e meia de sono por noite. E a ingestão de água, que é importantíssima.
Você pega o seu peso em quilos e faz vezes 35. Você terá a quantidade em ml de água por dia. No meu caso, 80 quilos vezes 35 dá 2 litros e 800. E para você, guerreiro e guerreira que quer se desafiar, vou estar deixando aqui no card também um outro vídeo nosso aqui do canal que mostra como a gente pega exercícios puramente de calistenia com peso corporal e faz uma intensidade muito poderosa que vai aumentar muito a sua força. Então já confere lá. Curtiu esse treino? Então se inscreve e ativa as notificações, assim você não vai perder os próximos vídeos aqui no canal. Ah, e para você, guerreiro e guerreira, que quer um treino personalizado, me chama na rede vizinha, @kalidojo.fidosan. Já aproveita aí a galera que fez o treino, fez os 3 blocos, me conta nos comentários qual é que foi o exercício mais desafiador ou qual foi o que foi mais fácil, você nem achou que seria tão fácil para você executar. E não se esqueça, nós, você e eu, nascemos para evolução.